Na nossa aula passada, o que aconteceu? Então, vou deixar aqui porque os alunos ficaram com dúvida nesse assunto. Então, eu coloquei bem aqui, ó, revisar, que é o exercício da página 21, exercício 1. Então, esse exercício gerou um pouquinho de dúvida. Como estava no final da aula, então eu coloquei revisar para quê? Para sanar alguma dúvida que tenha ficado a respeito desse conteúdo, desse exercício aqui. Por quê? Lá ele falava o seguinte, Aline, chegando, lá na segunda questão, ele falava assim, o peso do corpo é igual a 100 newtons. Ele colocava lá, o peso do corpo é igual a 100 newtons. E que, peraí, não. Qual que era? Professora, no final da aula eu mostro para a senhora. Tá. Então, aqui, ó, o que acontecia? Se o peso do corpo, aí falava o seguinte, não foi nessa daqui, né, gente, que teve dúvida, né? Foi na última que teve dúvida. A última e a penúltima. Vou revisar a última e a penúltima, que eram as verdadeiras. Ele colocou aqui na penúltima. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o bloco é igual a 0,32. Nós tínhamos encontrado já a força normal. Como é que eu faço para encontrar a força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal. A força de atrito, nós tínhamos o valor dela, 80 newtons. O valor de μ, a gente não sabia. E a força normal, 250. Da onde que eu encontrei esse 250? Força normal, gente, geralmente o exercício ele não dá força normal. Como é que eu encontro a força normal? Eu pego a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, da onde que veio essa normal aqui, ó? Essa normal aqui veio da massa vezes a aceleração da gravidade. Professora, mas não tinha massa nem aceleração da gravidade, mas ele deu a força-peso, ó. Eu vou pegar aqui uma outra. Normal. Geralmente, ele é igual a força-peso. Quem é a força-peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Ó. Ele falou que o peso do corpo é igual a 100 newtons. Ou seja, ele já deu o valor da sua força normal. Por quê? Força-peso é igual a força normal. Então, a força normal vale quanto? Vale 100 newtons, ó. Viram? Nesse caso, peraí. Tem alguma coisa errada. Não, tá errado. Ele coloca lá, o peso é igual a 100. Por isso que é falsa, gente, porque força de atrito, tem que voltar lá na primeira questão, não adianta tentar economizar, não. Deixa eu voltar lá no primeiro, desde a primeira. Não vai ficar com a linha de raciocínio toda errada. Bom dia, Letícia também chegando. Para a gente analisar bem, a gente voltar lá no início. A número 1, ele coloca lá. Primeiro eu tenho duas forças de atrito. Não tem um gráfico, voltando do início, senão vai ficar assim confuso demais. Aí, em vez de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Vamos com paciência, com parcimônia, né? Com bom senso. Então, aqui é a força de atrito, gráfico, e aqui é a força. A força de atrito tem duas forças, ó. Tem uma que vale 100 e a outra vale 80. Aí ele coloca lá isso aqui. Ou seja, a força de 100 newtons é a força de atrito estático. Vou colocar ATI, 100 newtons. A força de atrito dinâmico, ela é menor. Dinâmico ou cinético, 80 newtons. Isso que está no gráfico. Então, eu já tenho a força de atrito. Aí ele pergunta, na letra a força de atrito estático máxima é igual a 80 newtons. A força de atrito máximo não é igual a 80 newtons. 80 newtons é a força de atrito dinâmico.
Ó, a força de atrito máximo, ela é bem aqui, ó, que está na iminência do movimento. Então, ela vale não 80, mas ela vale 100 newtons. Então, a letra A ela estava errada. Na letra B, ele fala, o peso do corpo é igual a 100 newtons. Vou pegar aqui, ó, a força de atrito, ela é igual a 100 newtons. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Daí, o que nós encontramos aqui? A força de atrito vale 100, força de atrito estático. O coeficiente de atrito estático, ele também dá. O coeficiente de atrito estático, vou colocar aqui, é igual a 0,4. Ele já dá no exercício, não preciso calcular. Lemita chegando. Então, a força de atrito aqui vale 100. Aqui 0,4. E a partir disso, eu vou encontrar a minha força normal. Porque ele não dá a massa do objeto. Se ele desse a massa do objeto, era só pegar a massa e a aceleração da gravidade, mas ele não dá. Então, aqui, ó, vai ficar 100 dividido por 0,4, eu vou encontrar a normal. A normal, encontramos que deu 250 newtons. Foi isso que a gente fez na aula passada. Depois, na outra questão, ele fala o seguinte: o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano é igual a 0,32. A força de atrito dinâmico, o que eu vou fazer? Coeficiente de atrito dinâmico. Primeiro, a força de atrito dinâmico, eu já tenho, vale quanto? Vale 80. Ó, ele deu o valor da força de atrito dinâmico, 80. Mi, eu não sei. Normal, quanto que vale a normal? A normal, ela não muda. Tanto faz na força de atrito estático quanto na força de atrito dinâmico, ela é sempre o mesmo valor. Então, aqui, se a gente encontrou 250, então aqui a gente vai colocar 250. Então, vai ficar Mi será igual a 80 dividido por 250, que isso vai dar 0,32. É isso? Que era o que tinha ficado em dúvida. E daí, na última, ele fala que a força normal ela é igual a 250 newtons. Está correto, porque já tínhamos calculado, já sabíamos que a força normal ela é igual a 250 newtons. Ó. Ficou claro agora? Eu estou reexplicando o exercício que eu resolvi na última aula. O último exercício. Ficou tranquilo agora, gente? Resolvi ele todinho, passo a passo. Mas se tiver alguma dúvida, fala comigo. Oi. Pessoal? Tranquilo? Posso prosseguir? Posso? Tá. Então, continuando. Agora, a gente vai para um novo exercício. Presta atenção, porque esse exercício que a gente vai resolver aqui vai te dar base para o outro também. Esse daqui vai ser com um único bloquinho, o outro exercício vai ser com 2 bloquinhos. Então, você sabendo esse daqui, vai ficar fácil de resolver os outros. Então, esse daqui é o exercício 1 da página 19. A gente está voltando. Por que a gente está voltando? Eu fui pegando, assim, quanto mais complicado, eu percebi que os exercícios mais fáceis estavam no final. Então, a gente está trabalhando os mais fáceis para os mais complicados, tá? Aqui, ele fala o seguinte, nesse exercício. Vou ler o exercício. Fala assim, um bloco de massa 20 kg, tá aqui, é puxado com uma força F, horizontal e constante, cuja intensidade é igual a 180 newtons. Então, essa força F, ela tem um valor de 180 newtons. Que é aqui eu coloquei já o valor dela. Aí ele fala o seguinte, sabe-se que a aceleração adquirida pelo bloco é constante e tem módulo de 2 metros por segundo. Ora, tem uma aceleração, então existe essa força, e além dessa força, existe uma outra força que está provocando uma aceleração de 2 metros por segundo, ó. Estão vendo? Então, existe uma outra força provocando uma aceleração de 2 metros por segundo. Aí ele continua o seguinte, determine o coeficiente de atrito. Aí ele coloca que a aceleração é 10 metros por segundo e existe também uma força de atrito aqui, ó, entre o bloco e a superfície. Porque essa superfície
ela não é retinha, ela não é perfeita. Ela apresenta rugosidades. Então, se ela apresenta rugosidades, vai ter uma força de atrito. E a força de atrito, se o meu movimento, se existe uma força para cá, a minha força de atrito ela vai ser oposta a essa força F aqui. Então, a minha força de atrito vai ser sempre para cá, ó, oposta. É uma força oposta, contrária, de vetor contrário. Ó. Aqui está a minha força de atrito. Só que ele pergunta? Ele não pergunta a força de atrito, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. E por que eu sei? Ele não fala que tipo de coeficiente que é, se é atrito, se é o coeficiente de atrito estático ou dinâmico, ou também chamado de cinético. Eu sei que é o cinético porque ele fala que existe uma aceleração, esse bloquinho está em movimento. Se esse bloquinho está em movimento, significa que esse coeficiente que a gente quer encontrar, que ele pergunta, que ele pede, é o coeficiente de atrito coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Tudo bem? Posso continuar? Tranquilo? Tranquilo? Fala com Sônia. Até aqui? Fala. Pessoal, dá um joinha, eu sei. Está tranquilo? Se eu posso continuar? Tá. Não tá. Continuando. Ó. Mas quando ele fala o seguinte, pergunta na letra A aí, na questão, quando ele pergunta o coeficiente de atrito, como é que eu faço para encontrar esse coeficiente de atrito? Primeiro, eu tenho que pensar na segunda lei de Newton. Força resultante, ela é igual a massa acelerada. Sempre penso assim. Força resultante é igual a massa acelerada. Mas quem é a massa acelerada? Quem é essa força resultante? Desculpa. Essa força resultante é a força resultado sobre esse bloquinho. Aí vamos pensar, quem é essa bendita força resultante? É o resultado dessa força menos essa. É um cabo de guerra. Esse bloquinho está sofrendo uma ação de uma força nesse sentido e uma ação de uma força no sentido oposto. Ou seja, o resultado da força sobre esse bloquinho vai ser essa força menos essa força aqui. Tranquilo? Fala com o Sônia, está tranquilo? Então, quem é essa força resultado? Está atuando sobre o bloquinho, vai ser a força F, vou escrever em azul para ficar melhor. Vai ser uma força F, que é essa daqui, menos a força de atrito. Tudo isso igual a massa acelerada. Tranquilo, gente? Fala com Sônia. Tá tranquilo? Entenderam esse pedaço? Vocês têm prova daqui a pouco? Tem? Não. Ah, então tá. Então tá tranquilo. Ó. Aí quem é essa força F aqui? Ele já deu o valor, 180 newtons, ó. 180. Quem é a força de atrito? A força de atrito, Sônia falou para você, que é a normal vezes μ. Tudo isso igual a massa acelerada. A massa do corpo, que é 20, vezes a aceleração, que é 2, que ele deu no exercício. Ó. Mas quem é essa normal? Quem é a normal? Normal, eu não tenho o valor da normal. E normalmente, ó, a normal é igual à força peso. Quem é a força peso? É massa vezes aceleração da gravidade. Qual é o valor da massa do bloquinho? 20. Qual o valor da aceleração? 10. Força normal igual a 200 newtons. Ó. Então, eu vou pegar 180 menos normal vezes esse coeficiente que a gente não sabe o que é. Gente, eu esqueci, eu falei da aceleração e não coloquei. Olha aí. Vocês acreditam? Ó.
Acreditam, né? Então, vai ficar aqui menos 200 μC. Isso aqui vai dar 40. Isso aqui é mais, vai para o outro lado menos 180 μC. Aqui vai dar menos 140, dividido por menos 200, menos com menos, mais. E aí, μC será igual a 0,7. Ó. Tranquilo? Tá tranquilo, gente? Sim. Tá tranquilo? A concentração, ela foi passear hoje, me deixou para trás. Mas, entendeu? Ó, só recapitulando o que eu fiz. Eu peguei, fui analisar, ele deu bloquinho de massa 20 quilogramas, ele deu aceleração, ele deu aceleração da gravidade, e ele pergunta qual é o coeficiente de atrito. E daí eu sei que o coeficiente de atrito é dinâmico ou cinético, porque tem aceleração, o bloquinho está se movimentando. Aí, para eu descobrir isso, eu tenho a primeira coisa que eu penso, força resultante é igual a massa acelerada. Quem é essa força resultante? É a força resultado sobre o meu bloco. Sobre o meu bloco, existem duas forças atuando. Essa força F para cá, e existe uma força contrária ao movimento, que é chamada força de atrito. Porque a minha superfície ela apresenta rugosidades. Então, a força resultado sobre o bloco é essa força menos essa. Ó, então, vai ficar força F menos a força de atrito. Tudo isso igual a massa acelerada, ó. Porque força resultante igual a massa acelerada. Essa força 180 menos a força normal vezes o coeficiente de atrito. Por quê? Porque isso é a fórmula da força de atrito igual a massa acelerada do bloco. A massa do bloco, 20. A aceleração, 2. É que em cima eu esqueci de colocar. Aí, a força normal, não temos. Mas tem como descobrir? Tem. Porque normalmente a gente encontra a força normal igualando a força peso. Quem é a força peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Massa do bloquinho, 20, aceleração 10. Ou seja, a força normal, ela vale 200 newtons. Aí eu coloquei lá 200 newtons vezes o coeficiente de atrito estático, de atrito dinâmico, desculpa, ou cinético. 180, passei para lá, ele é positivo, passou para lá, negativo. Aqui ficou 40, 2 vezes 20, 40, e aqui menos 200 μC. μC vai ser aqui menos 140 dividido por menos 200. Encontramos aqui, através dessa razão, que deu 0,7, o resultado do coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Tranquilo? Sim, a gente vai, para descobrir o coeficiente, a gente pegou a força de atrito e subtraiu a força, tudo isso igual a massa acelerada. E aí a gente foi indo e fez essa formulinha para descobrir qual era o coeficiente. Isso, corretinho. Também a gente descobriu qual que eram os newtons, né? Para a gente saber a força. Isso mesmo. Para praticar um pouco mais, para ficar mais claro na sua mente, a gente vai dificultar um pouco esse exercício. A gente vai para outro exercício, que é da página 22. Deixa eu pegar aqui. Ó, o tanto que a gente já fez, ó. Página 22. Que a maneira de pensar vai ser muito parecida. Muda só alguns detalhes. Por quê? Por que vai mudar algum detalhe? Porque o exercício que a gente estava trabalhando, ele envolve uma única massa. Vou até deixar aqui. Ele envolve uma única massa. Esse aqui envolve duas massas e esse aqui envolve duas massas. Mas a maneira de pensar é a mesma. Quer ver? Primeiro eu vou pegar lá e vou ler o exercício para vocês. Página 22, exercício 2.
Pega o livro, não fica só esperando eu ler, porque senão vai dando sono, vai dando cansaço, vai dando moleza, vontade de não assistir a aula. Ó, então aqui o exercício 2 fala o seguinte, no esquema a seguir, a superfície horizontal ela é rugosa. Então, essa superfície aqui, aí você faz o desenho, aqui. Ela é rugosa. Então, aqui, se ele fala que essa superfície aqui ela é rugosa, então aqui eu tenho o quê? Uma força de atrito. Eu tenho uma força de atrito. Aí ele fala o seguinte, e o coeficiente, ó, coeficiente de atrito vale 0,30. O fio e a polia são ideais. Ou seja, se ele fala que o fio e a polia são ideais, aqui não tem atrito, ó. Eu não tenho atrito, eu tenho atrito aqui. Aqui eu não tenho atrito. Aí ele continua. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E na letra A, ele pergunta o seguinte, ele fala, em azul, qual é o valor da aceleração? De novo, a gente vai pensar. Força resultante é igual a massa acelerada. Ó. Mas quem é essa força resultante aqui no meu sistema? No meu sistema, eu vou ter essa coisa, se ela está despendurada, existe uma força peso para baixo. E essa força peso vai ser a massa desse bloquinho vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, vai ser 5 vezes 10, que vai ser igual a 50 newtons. Deixar aqui reservado. Então, a minha força resultante, tá vendo que eu tenho para cá uma força de atrito e para cá uma força peso. Então, a minha força resultante será a força peso menos a força de atrito. Tudo isso igual a massa acelerada. Você tá, olha lá. A maneira de pensar. Aqui eles tinham dado já os 180, lá eu não tenho. Eu não tenho já prontinha, eu tenho que calcular essa força aqui, ó, F, ó. No meu caso, que é a minha força, será a força-peso. Força-peso menos a força de atrito. Porque a força-peso, ela é oposta à força de atrito. Tá vendo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim. Tá, então bora lá. Força peso, a gente já tem 50. Força de atrito, nós não temos. Quem é essa força de atrito? Como é que eu faço para encontrar a força de atrito? Força de atrito é a normal vezes μ, tudo isso igual a massa acelerada. Nesse caso, a massa da força resultante não é de um bloquinho só. Aqui, a massa era 20 quilogramas. Porém, essa força resultante é o resultado atuando em duas massas. Então, a massa do meu sistema vai ser bloquinho de 5 quilogramas mais o outro bloquinho de 5 quilogramas. Então, vai ser 5 mais 5 vezes a aceleração. Professora, olha aqui, professora, não tem a normal. Como é que eu calculo a normal? Vou colocar bem aqui, observação em vermelho. Como é que eu calculo a normal? Normal é igual a quem? Normal é igual a quem? Força-peso? Não sei. É igual a força-peso. Muito bem. E depois que eu faço isso? Normal é igual a força-peso. Logo, a normal vale quanto? 50 newtons. Ó, deixar aqui.
Aí eu coloco aqui, vou colocar 50 vezes quem? Vezes quem? Fala comigo. 50 vezes 0,3, 0,30, que é o coeficiente, ó. 10 vezes a aceleração. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 50 menos 15 igual a 10 vezes A. Isso aqui vai dar 35. Então, a aceleração será igual... Deixa eu só corrigir aqui, gente. É igual a 35 dividido por 10. A aceleração 3,5 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão percebendo que é a mesma maneira de pensar? Estão percebendo? Mesma maneira de pensar. A única diferença é que no exercício anterior, nós tínhamos uma massa, que era o meu sistema, para calcular, pedir para calcular o coeficiente. E aqui, nós temos quantas massas? 2 massas. Então, eu vou usar as 2 massas. Professor, aí você pode perguntar assim, professora, mas aqui na força de atrito, a gente está usando só a massa aqui, ó. Só uma massa, porque a força de atrito, ela só está atuando aqui, ó. Aqui a força peso será igual aqui. Por quê? Aqui a massa é 5, 5 vezes 10, 50. Por isso que eu utilizei uma única massa. Aqui ele falou que polia, a polia, como que ele fala? Blá, 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 blá. O sistema, não, a polia, o fio e a polia são ideais. Então, aqui, nesse caso, eu não tenho a força de atrito. A força de atrito é sobre a superfície aqui rugosa, ó. Tranquilo? Alguma dúvida? Ai, gente. Socorro, fala comigo, socorro. Socorro. Não entrou nenhuma dúvida. Tá. Aí eu fico assim, né, coração na mão, gente. Na letra B, vou colocar aqui letra B. Letra B, ele pergunta o seguinte. A intensidade, deixa eu trazer o livro para cá, a letra tão pequenininha, eu tentando ler de longe. A intensidade da força de tração no fio. Então, ele quer saber a intensidade da força de tração. A força de tração, aqui. A força de tração vai ser a soma de 2 forças. Por quê? Ó, força de tração vai ser massa acelerada desse bloquinho mais a força de atrito desse bloquinho. Deixa eu só explicar para vocês. Deixa eu falar. Aí, desculpa. Vou mostrar aqui. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Um alpinista subindo a montanha. Quando ele está subindo a montanha, para ele subir essa montanha, existe ali uma força de atrito. É claro, a montanha ela tem as suas rugosidades. Então, para ele continuar esse movimento de subida, ele tem que fazer uma força muito maior. Vamos dizer, como que eu vou explicar, gente? Ai, Jesus. Essa força que ele irá fazer será a força que ele está, uma força superior se ele não tivesse tanto atrito. Quanto mais atrito, porque o atrito é uma força resistiva, mais força tem que fazer. Deu para entender? Vamos supor, você vai correr. Vamos pensar assim, acho que agora eu achei um exemplo bom. Pensando nas minhas corridas. Antigamente, gente, Sônia dava 32 voltas, ia lá naquele parque, isso antigamente, tá? Tem 1 ano e meio atrás.
Há 1 ano e meio atrás, de vez em quando não, todos os domingos, não era de vez em quando, era apaixonada por isso. Todos os domingos eu ia lá no Parque das Águas e eu corria, gente, mais de 1 hora naquela quadra de areia. Eu dava 32 voltas, eu parava assim, 5 segundos para beber a água, só, porque ali ficava muito quente, né? Daí o sol batia, refletia na areia, e daí eu precisava ingerir algum líquido. Mas, gente, eu saía de lá com a perna moída, muito mais do que eu correndo na rua. Eu corria na rua antigamente, às vezes eu corria 8 quilômetros, quase 9 quilômetros na rua. Mas quando eu comecei a correr na areia, gente, precisava de muito mais força. Por que precisava de muito mais força? Porque aquela superfície ali arenosa com areia ofertava muito mais atrito. Então, eu precisava de muito mais força. Então, a mesma coisa é você pensar aqui. Essa força de tração, eu preciso para que esse fio aguente aí, esse bloquinho, ele precisa suportar tanto a força que está provocando uma aceleração, quanto a força de atrito. Deu para entender? Agora? Acho que agora ficou mais claro. Colocando o exemplo na prática. Deu saudade de correr, gente. Faz tempo que eu não corro, muito tempo. Corria mais de 1 hora. Ó. Aqui, tá vendo? Então, a força de tração será o somatório dessa força mais a força de atrito. Pensa lá a Sônia correndo na areia. Eu preciso de muito mais força. Por quê? Porque o chão com areia oferta muito mais atrito. Agora, bora lá. Tranquilo? Posso prosseguir? Ai, posso prosseguir? Fala comigo se eu posso. Se posso ou não posso. Você tem que explicar de novo. Deixa eu colocar. Coloca um joinha. Coloca um joinha se eu posso prosseguir ou não. Se vocês não colocarem nem no joinha, eu não vou prosseguir. Não? Tem que explicar de novo? Ai, gente, e agora? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Ou não? Tá com dúvida? Pode, Pro, explicar a tração, né? Isso. Sim. Tá bom, então eu vou prosseguir. Então, lá. A tração, ela será nesse bloquinho aqui. Então, vai ser 5 vezes a aceleração que a gente já descobriu, 3,5, mais a força de atrito, que a gente já calculou a força de atrito, que deu 15, ó. Tá bem aqui, ó. Então, vai ficar isso aqui, 15, 17,5, mais 15. E isso vai dar 32,5. Correto? 32,5, gente? Calculei certo? Calculei certo? Calculei. Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu colocar, arrumar aqui. Isso aqui que foi novidade. Isso aqui foi igual ao exercício passado. Mas na última aula a gente já tinha calculado a tração. Tinha, mas não, eu não com atrito, não. Atrito, deixa eu ver. Não. Ou tinha? Não, não tinha, não. Esse foi o primeiro. Nas outras aulas, sim. Nós tínhamos calculado força de atrito. É força de tração. Mas não tinha atrito ainda. Era sem o atrito. Agora, mais uma variável, o atrito. Ó, agora vamos para o último exercício. Aqui. Esse daqui, ele fala o seguinte. É o exercício 3. Só colocar aqui. O exercício 3 da página 22.
E ele coloca assim, dois blocos A e B, apoiados sobre uma superfície horizontal S, estão inicialmente em repouso e possuem uma respectivas massas, 3 kg e 2 kg, sendo F uma força horizontal constante aplicada a A. A intensidade dessa força aqui, ela é igual a 20 newtons, eu não coloquei, deixa eu colocar aqui. 20 newtons. Vou colocar aqui, força F, 20 newtons, melhor. Aí ele coloca que o coeficiente de atrito é igual a 0,20. E aí ele pergunta, né, coloca também que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Na letra A, ele fala o seguinte, ele quer que você calcule de novo a aceleração. Qual é o valor da aceleração? E, novamente, o que você vai pensar? Força resultante é igual a massa acelerada. De novo. Quem é a força resultante? Existe uma força aqui, nesse sentido, e existe uma força de atrito oposta ao movimento. Então, essa força resultante vai ser quem? A força F, aqui, menos a força de atrito. Tudo isso igual a massa acelerada. Tá vendo? Olha lá. Só que aqui a coisa não está de pendurada, ele já deu essa força. Lá nós tínhamos que calcular a força-peso, aqui já está pronto, ó. Quem é essa força? 20 newtons. Então, aqui, 20 newtons. E a força de atrito, nesse caso, vai ser a normal vezes μ, igual a massa acelerada. Nesse caso aqui, a minha força de atrito, ela está atuando sobre dois bloquinhos, ó. Um de 3 e o outro de 2. Ou seja, a massa do meu sistema, ela vai ser igual a 5 quilogramas. Então, a força de atrito, ela está atuando em 5 quilogramas. E não em 3 e 2 separados, porque é sobre os dois bloquinhos que está atuando essa força de atrito. Ó. Então, aqui, qual é a diferença? Aqui, eu vou somar as duas massas. Então, é 3. Deixa eu fazer assim, né? 3 mais 2 vezes. Por quê? Massa vezes aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 10 vezes μ. Aí ficou pequeno aqui. μ é 0,20. Igual a massa e também a massa do meu sistema. Qual é a massa do meu sistema? Essa força resultante aí está atuando no bloquinho de 3 e de 2 quilogramas. Então, aqui a massa também, 3 mais 2 vezes a aceleração. Aí, isso aqui, 3 mais 2, 5. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 0,20, 10. Então, vai ficar 20 menos 10 igual a 5 vezes a aceleração. 10 dividido por 5 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que é igual a mesma maneira de pensar. Nesse caso, naqueles outros casos, eu tinha uma única massa, quando era de um único bloco. Nesse caso, quando eu tenho duas massas, a força resultante é sobre essas duas massas. Aí, encontrei aqui o valor da minha aceleração. Vai ficar faltando, gente, a letra B. Aí, amanhã eu explico a letra B. Amanhã eu explico.
E daí, deixa eu conversar com vocês. Tranquilo aqui, gente? Fala comigo, está tranquilo. Não parece que a gente está resolvendo os mesmos exercícios? A mesma coisa? Até os resultados, gente, é 2. Essa daqui eu nem até achei estranho que deu 3,5. Mas os exercícios que a gente tem resolvido sempre dá 2. É isso. Tranquilo? Tá tranquilo? Sim. Vou deixar aqui, eu vou lá fazer a chamada. Mais ou menos, pronto, ainda é novidade. Aonde você não entendeu tão bem? Não, eu entendi. Você fazendo, eu entendo tudo. Mas aí, quando eu for fazer sozinha aqui, vai ficar diferente. É o negócio das fórmulas, de lembrar exatamente como eu uso, o que eu uso, onde eu uso, sabe? As fórmulas lá do início do ano, que a gente usou em vários lugares, tipo, só sorvetão, vovô à toa, sabe usar aquelas fórmulas de trás para frente, de frente para trás, mesma coisa, mas você entendeu? Eu sabia usar de qualquer jeito. E Porque você é novo, né? eu me sinto meio perdida ainda, eu não sei exatamente onde colocar, sabe? Mas isso aqui, deixa eu só conversar. O que acontece? É porque é novidade. É novidade e outra coisa também. Eu acho que de todos os tempos, assim, até aulas de revisão que eu já apliquei para o nono ano, aonde eu estou tendo uma gama de conteúdos maiores e com grau de dificuldade de exercício maiores, é com vocês. E daí, por ser muita coisa, demanda tempo para poder assimilar. Agora, no nono ano, você está pegando assim, tá? Ainda está um pouco insegura. O ano que vem, você vai ver esse conteúdo todo de novo. Todo de novo. Aí, como você vai rever e fazer mais exercício, você vai ficar segura. Quando chegar no terceiro ano, você vai rever de novo esse assunto. Então, o ano que vem, você vai rever com muita cautela todos esses conteúdos que a gente trabalhou no nono ano, todos eles você vai rever, não, todos eles não. Vai ficar faltando só a parte de ondulatória, que na parte de ondulatória você vai ver lá no segundo ano do ensino médio. Então, essa parte que a gente está vendo aqui, você vai rever tudo de novo, a partir do zero. É só a parte de cinemática, que é a parte mecânica lá, que é velocidade média, isso aí vai ser passado assim, ó, rapidão. Mas também, isso, por isso você falou, isso aí eu sei de trás para frente, diferente para trás. Isso aí vai ser passado assim, bem rápido. Mas essa parte aqui você vai ver tudo de novo, com cautela. Aí você chegar no terceiro ano, você vai ver de novo. Agora é a primeira vez que vocês estão tendo contato, por isso dá essa insegurança. Acho que não é nem tanto, é insegurança, principalmente na hora de resolver exercício. Mas aí, quando a gente eu vou explicar amanhã, e pelo amor de Deus, ninguém falte a aula de amanhã, como eu já disse. Vou explicar plano inclinado, vou explicar elevadores. Elevadores, a gente vai trabalhar força de novo. Então, daqui agora em diante, é só força. É porque força é um assunto muito extenso. Tem muitas vertentes, eu tenho vários tipos de força. E ainda faltou força elástica aqui que a gente não viu, que ainda tem essa para poder trabalhar. Então, a gente é força normal, força peso, é muita força. Diferente de velocidade. Velocidade é uma velocidade. Eu tenho um tipo de velocidade. Agora, a força, não. Ainda você vai ainda ver no segundo ano, força elétrica, força magnética, tem outras forças ainda. Fica calmo. Força, Newton deixou assim para arregaçar com a gente. É muita força. É assim mesmo, Manu. É assim mesmo. Pode ficar tranquilo. O restante também pode ficar tranquilo. Vocês vão rever todos os conteúdos. Chega lá e fala, isso aqui eu já vi. Isso aqui tá de boa. O primeiro bimestre, vocês vão ficar entediados. Vocês vão ver só aula de revisão. Sabiam? Só revisão. Os alunos ficam entediados. Isso aqui é fácil, que eu já vi. Vocês vão ficar assim. E boa parte do conteúdo do segundo também vocês já viram, um pedaço, né? Boa parte não, um pedacinho. Ó, Alice,
No. Aline. Presente. Aline tá aí. Ai, perdão. Ana Beatriz. Ela tem uma voz bonita, né, gente? A Ana. Ana Beatriz. A Ana não. A Aline. Oi, Sônia. Acorda, Sônia. Sônia ontem ficou, meu Deus do céu. Ana Beatriz, não. Ana Paula, tá aí? Presente. Tá. Arthur também tá aí. Bom dia, Arthur. Felipe também tá. Eu Gabriele. tô, professora, eu tô. Gabriele também tá aí. Parece que eu vi a voz de você. Tá. João Agripino. Ah, é só assim para escutar a voz de vocês, matar a saudade? Ah, João Agripino. Não? João Pedro. João Pedro tá. João Pedro. Gente, dá uma olhada aí. Tá aí sim, né? Eu tô uma véia hoje, assim. Hoje eu tô assim. A mente minha tá muito cansada. João Pedro. João Pedro está? Ana Paula, João Pedro está aí, minha linda? Dá uma olhada. Está ou não está? Não. Ah, João Vitor Santos, João Vitor Silva. Não. Júlia. Júlia tá. Júlia. Júlia Luísa Leite. Não. Cauã. Lenita. Lenita eu vi. Letícia também tá. Lígia também tá. Lucas. Não. Luiz Henrique. Está? Ai, não sei. Manu tá. Marcela, não. Maria Rita. Mariana tá. Aê! Nicolas. Não. Rafael. Presente. Juan. Presente, professor. E Tamires também tá. Depois eu vou ver aquele negócio, assim, eu vou falar com Carla, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, Juan? Ó, já me despedi, né, de vocês. Beijo para vocês. Até amanhã. Por favor, não falte minha aula. Guarde. Tudo que eu te explicar, anote, guarde. Sabe? Guarde com carinho, assim, no lugar, para você não guardar até o terceiro ano. Depois do terceiro ano, você joga fora. Mas vai facilitar a sua vida. Você vai lembrar da minha aula. Beijo. Bom lanche aí para vocês. Tchau, meus lindos. Tchau. Tchau, Fran. Ah.